Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo no canal, né? Começando essa semana. E hoje a gente vai já começar com um tema que eu assisti em um outro canal e achei muito interessante, resolvi fazer também, tá? No canal do Meditação e Tarô, que é: devo insistir ou devo desistir dessa situação? Seja ela qual situação for, tá? Você pode mentalizar uma situação de trabalho, uma situação profissional no sentido de carreira, você pode ser um relacionamento, qualquer tipo de situação que você esteja agora em dúvida sobre o que você deve fazer, você pode mentalizar aqui em uma dessas três opções, tá bom? Hoje eu troquei um pouco as ordens para ser um pouco diferente. A gente tem a primeira opção com o tarô do Divino Masculino, pedrinha cinza. Segunda opção, tarô Illuminati com a pedrinha verde. Terceira opção, tarô do Golden Well com a pedrinha cor-de-rosa, tá bom? O tarô Illuminati é o único que continua na mesma posição, porque a caixinha dele é maior, eu acho que fica mais bonitinha quando ele ficar no meio. Tá ok? Eu tô tendo muito problema para centralizar ultimamente, não sei por que isso está acontecendo, mas é isso. Peço que você mentalize, né, a sua situação, se concentre, faça a sua opção, né? Com qual dos baralhos você vai se conectar, com qual das pedrinhas você vai se conectar, qual das opções, né? E a gente já vai começar a leitura, tá ok? Vamos lá? Deixa eu pegar aqui. Eu talvez use o baralho cigano, talvez não, eu vou usar o baralho cigano, tá bom? Pra complementar aqui o resultado, né? Na verdade, para definir um pouco o resultado, né? Vamos lá, devo insistir ou devo desistir desta situação? Vou colocar aqui a caixinha, tá ok? Vou colocar aqui a pedrinha também, tá bom? Ok, gente? Vamos lá, deixa eu tirar a carta de apresentação do baralho, aqui, carta de apresentação que eu tô tirando, tá? Com as informações dos artistas que produziram o baralho. Vamos lá, vamos puxar aqui primeiro a energia. Santa Sara, Mãe Iemanjá. Quero saber o que está regendo essa situação que o consulente quer saber, se ele deve insistir ou se ele deve desistir, né? Qual é a carta regente aqui? Vamos lá. Para quem não sabe, esses aqui são só os arcanos maiores, tá, gente? Esse que eu puxo. Deve insistir ou deve desistir dessa situação? Vamos lá. É o que está regendo essa situação, o que está regendo esse momento. Justiça. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imperador. Ok, tá? Deixa aqui assim. Vamos saber mais aqui sobre essa situação. O consulente do grupo 1 deve insistir ou deve desistir dessa situação que ele está mentalizando? Vamos lá. O consulente deve insistir ou deve desistir dessa situação, né? Vamos primeiro aqui pegar a situação de vocês agora. Eu quero aqui também o que ajuda essa situação. Eu quero... Ih, ficou muito para baixo. O que está atrapalhando a situação de vocês no momento. Eu quero passar dessa situação. Eu quero o futuro dessa situação. Nossa, eu só faço assim em atendimento particular, sabia? Eu esqueci. Geralmente eu vou virando já de uma vez nos atendimentos do YouTube, atendimento particular que eu viro tudo depois de uma vez. Que nem aqui. A situação a gente tem aqui com a carta do Mago, ok? O que ajuda, a gente tem o Cavaleiro de Espadas, o que atrapalha o 8 de Espadas, o passado da situação a gente tem a carta da Morte. E aqui a gente tem um 3 de espadas no futuro. Carta de corte aqui, vamos ver qual é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é no futuro breve, tá? Esse 3 de espadas. Ou seja, essa situação ainda vai causar dor de cabeça em vocês, tá bom? Carta de corte, 2 de ouros. Olha, o que eu posso dizer aqui sobre essa situação? Primeiro, é algo que tem muito potencial de dar certo, tá bom?
Não estou falando que é isso que vai acontecer. Porém, quando a gente olha para a situação no momento atual, ela tem o potencial de dar certo, de iniciar, de andar, da coisa fluir. Apesar de que você deve ter passado, o consulente aqui desse grupo, do grupo 1, por um momento de corte muito grande, né? A situação deve ter mudado, a situação deve ter se transformado completamente, tá? Do que ela era no passado para agora. E agora o consulente ele consegue vislumbrar uma possibilidade de algo acontecer. Talvez no passado essa situação tivesse um pouco mais nebulosa, ou você estivesse em um outro caminho, em uma outra... É quase como se fosse assim, era uma situação e aí de repente, pum, mudou tudo, tá? Mudou tudo, mudou completamente e agora as coisas elas podem ser que elas fluam, tá? Existe uma possibilidade. O que ajuda essa situação? Dinamismo, correr atrás, ir em frente, seguir com força, com ímpeto, tá? É preciso força, é preciso ímpeto para essa situação ela se desenvolver. O que atrapalha? Toda energia parada, amarrada, estagnada atrapalha essa situação. Toda. Dessa vez eu não vou fazer tal coisa, vou ficar aqui parado, vou ficar aqui quieto, não ajuda. É preciso agir e reagir, agir e reagir, agir e reagir aqui para que essa situação ande. No futuro próximo, essa situação ainda vai causar muita decepção. Se for uma situação amorosa, talvez vocês acabem rompendo, talvez você acabe descobrindo alguma coisa que vai causar muita dor. Eu vejo que aqui vai ter muita dor no processo aqui, uma pessoa vai ficar muito magoada. Se é uma situação profissional, você vai se desapontar muito com alguma situação de trabalho. Pode ser que para alguns venha não sei se é uma demissão, mas talvez um afastamento, tá? Eu vou puxar aqui agora a tendência mesmo, né? Se você deve desistir ou insistir dessa situação. O que eu posso te dizer é que essa situação ainda vai te causar dor, tá? Ela já vem de um período de corte, ela já vem de um período de transformação. Eu vejo que qualquer energia de estagnação aqui não ajuda a situação a fluir, tá? É preciso dinamismo, é preciso agir e reagir. E olha, eu vou falar uma coisa, é preciso agir sem olhar para trás, sabe? Seguir, passar por cima mesmo, para que essa situação se desenvolva, tá? Eu vejo que aqui o consulente ele tá buscando justiça, né? Justiça, talvez de uma situação um pouco parada, talvez o consulente sinta que o consulente talvez ele esteja com medo de levantar do trono e agir, sabe? Ou com medo de enfrentar alguém que está em cima do trono, tá bom? Vamos ver aqui essa situação, como que ela desenvolve, tá? Para isso, eu vou pegar um arcano regente aqui, que a gente já tem o 2 de ouros, falando que ainda tem certos problemas para vocês enfrentarem no futuro. Tem vários problemas, né, para vocês enfrentarem no futuro, mas vamos aqui entender esse processo. Vamos lá. Deve insistir ou deve desistir dessa situação? Vamos lá. 9 de copas. Ai, que situação complexa. Vamos lá aqui. Deve insistir ou deve desistir dessa situação? Raposa, deve tomar cuidado. Cavaleiro. Pássaros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estrelas. Engraçado, né? Apesar dessa situação, essa situação ainda vai te causar muita dor, tá? Ainda vai ter um momento onde você vai se sentir desolado, com o coração partido. Talvez seja uma pressão muito forte que você vai sofrer no seu trabalho, no seu ambiente profissional. Não sei exatamente o que você está mentalizando, mas vai te causar ainda muita dor. Porém, o tarô diz que não é o momento de desistir dessa situação ainda, tá? A gente tem aqui o 9 de copas na cabeça do jogo, que é uma carta muito positiva para a realização dos sonhos, para surpresas inesperadas, tá? Coisas positivas que podem acontecer, porém ela também pode falar sobre muita ilusão, sobre você
estar muito individualista também, pode falar sobre você não querer olhar para determinadas situações porque você ainda está num sonho tanto quanto imaturo, mas isso vai depender muito das cartas que estão ao redor dela, né? E aqui a gente começou um pouco negativo com a carta da raposa, mas depois desenvolveu. Eu acredito que essa situação ela vai ter um desenvolvimento positivo a partir da inteligência, da questão racional do consulente. Eu vejo o consulente muito com o pé atrás, se é um relacionamento, se é uma questão de amizade, uma questão de romance, se é uma questão profissional. Eu vejo que o consulente aqui ele vai estar muito atento, muito com o pé atrás, vai estar muito observador, entende? Para ele poder tomar uma atitude. Essa situação ela tem uma tendência a se desenvolver. Quando ela desenvolve rápido. Eu vejo que aqui existe um tempo de tranquilidade que você vai passar dentro dessa situação e a própria espiritualidade traz boa sorte para que isso aconteça, tá? Então assim, não é o momento ainda de desistir dessa situação, mas talvez seja o momento de cortar velhos hábitos, tá bom? Porque se continuar da forma que está, eu vejo que ainda vai trazer muito desgaste. Ainda tem desgaste nessa situação, viu, gente? Ainda tem desgaste, tem coisa para passar aqui. Deixa eu pegar uma outra carta aqui. Quero entender o que vai vir, por que essa mudança, né, vai ser tão positiva. Aqui o tarot pede, né, para você não desistir dessa situação, porém ele encerra com essa carta tão negativa quanto o 3 de espadas, né? Deixa eu colocar as cartas aqui nesse cantinho, né, as que definem se você deve insistir ou não nessa situação. Deixa eu subir essas daqui um pouquinho, tá bom, gente? Só um pouco, uma questão de organização da mesa. Vamos entender aqui, se eu cortei, eu vou cortar de novo. Por que ele finaliza com esse 3 de espadas causando essa dor, né? E qual é a mudança, né? O que isso significa, né? Eu vejo que alguém pode ser que venha até você dentro dessa situação. Pode ser o seu chefe, pode ser a pessoa no amor com qual você está mentalizando, um amigo. Acho que a situação caminha até você, alguma coisa que chega, talvez. Vamos ver aqui. O que vem depois desse 3 de espadas nessa situação, né? Vamos entender? Cavaleiro de paus. Pajem de paus. O jogo aqui não vai determinar o que vai acontecer. 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que eu posso te dizer é que vai ter algum tipo de... A carta da força aqui, tá? Algum tipo de... As de espadas, buscando uma clareza aqui dessa situação. 6 de paus. Olha, não tem muito como fugir aqui do jogo. O jogo não indica exatamente o que vai acontecer para que essa situação mude, para que essa situação se transforme dessa desilusão que você vai ter com ela em um futuro próximo. Mas dentro dessa situação, ela vai ter um desenvolvimento. Aqui a gente tem o Cavaleiro de Paus trazendo novidade, trazendo dinamismo, uma coisa que chega rápido, não é tão demorada quanto a gente talvez tivesse pensado. É uma coisa que tem um dinamismo, é uma coisa que vem, que chega, né? E aí depois a gente tem o Pajem de Paus, dando uma nova oportunidade, trazendo uma nova chance para essa situação. E a gente tem a carta da intuição, né? Que é a carta da sacerdotisa, dizendo que as coisas elas não vão se desenvolver de forma tão clara e tão objetiva, tá? Eu acredito que talvez muitas pessoas tenham se conectado com esse deck com diversas situações mentalizando, não só de amor, não, tem várias situações aqui. E por isso a gente não consegue identificar exatamente qual é o desenvolvimento, o que vai acontecer, mas aqui mostra que a situação ela vai se desenvolver muito mais de forma interna do que externa, tá? A partir, né, desses movimentos externos que a gente já falou, esse cavaleiro de paus e esse pajem de paus aqui, que são cartas que indicam dinamismo, um movimento dessa situação e uma nova oportunidade para isso, né? Para essa situação que você está mentalizando. Porém, é algo que ainda vai causar muita resistência no consulente ou na outra pessoa ou na situação, né? É uma coisa que demora a desatar, um nó que demora a desenvolver, tá bom? É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura, que tenha ressoado. Para leituras particulares, o meu contato ele fica no finalzinho do vídeo, tá? Num flyer que eu coloco ou então no descritivo do mesmo, tá bom? É só mandar uma mensagem para mim por WhatsApp e a gente marca um horário, tá ok? Peço que você curta, compartilhe,
siga, né? Se inscreva, né? Aqui, se inscreva no canal. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Que tenha ressoado. Um grande abraço a todos. Vou passar agora aqui para a leitura do grupo 2, tá bom? Grupo 2. Vamos lá, grupo 2, grupo que se conectou aqui com a pedrinha verde, com o tarô Illuminati. Tem uma carta aqui que sobrou, não. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Ó, tô tirando aqui, tá bom, gente? As cartas de apresentação do baralho, tá? Inclusive, deixa eu guardar essa carta aqui de apresentação. Ah, aqui também talvez vocês tenham visto, eu tava tirando a carta de apresentação do baralho do baralho cigano, tá? Na primeira opção, quem assiste todas, né? Vamos lá entender aqui essa situação, né? Hoje a gente quer saber, né? Se você deve insistir ou desistir dessa situação que você tá mentalizando, seja ela qual for aqui, consulente do grupo 2, vamos lá, ciganinho, mãe, já Santa Sara. Vamos entender se o consulente aqui deve insistir ou desistir dessa situação? Tá. Está regendo aqui a situação do consulente do grupo 2. Julgamento, ai, ai, ai. Independente se você deve insistir ou desistir dessa situação, tem alguma coisa nela que vai retornar, tá? Alguma coisa nela ressurge, retorna para que você possa dar um fecho. Então, assim, aqui não tá muito na sua opção se você deve, quer dizer, tá na sua opção provavelmente, né? Se você vai querer insistir ou desistir dessa situação, tá? Mas ela vem até você, tá? E seja lá o que for que vai ser aqui nas cartas, eu posso te dizer que vai ser preciso uma tomada de decisão aí, tá bom? Você não vai poder não olhar para isso. Até pode, mas as consequências disso serão complicadas, tá? Vamos aqui entender se o consulente deve insistir ou desistir dessa situação. Consulente do grupo 2, que se conectou com a pedrinha verde. Vamos ver aqui essa situação. Como isso deve acontecer, como isso deve ser. Vamos lá. Consulente deve insistir ou deve desistir dessa situação. Vamos lá, vamos entender esse processo aqui. Situação. Deixa eu fechar e voltar. Porque elas estão todas invertidas, eu não leio carta invertida, tá? Página de copas, a gente tem aqui o que ajuda. Carta do sol, o que atrapalha. Cavaleiro de paus, o passado. Venha. Temperança, futuro. 7 de ouros. Olha, diferente da outra que já tem uma 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 de ouros aqui na primeira carta de corte, tá? Vamos entender melhor aqui esse processo, tá bom? Olha, gente, o que eu tenho para dizer para vocês? Essa situação aqui provavelmente é algo que já se apresentou até o consulente do grupo 2, né? Algo que já chegou, já bateu na porta, se não bateu, tá para bater, tá? Eu acredito que aqui o consulente, ele tá tirando a dúvida dele é mais assim, No anterior, eu vejo que a coisa estava um pouquinho mais desandada. Aqui parece que a coisa já está um pouco mais encaminhada. Já é algo que o consulente já estava esperando há um bom tempo, já estava trabalhando há um bom tempo nisso, né? Algo talvez que ele já estava se curando, se foi alguma mágoa que ele passou em relação a essa situação, ele já estava se curando no processo. Eu vejo que aqui tem uma questão de processo e de tempo que já estava pré-estabelecido aqui, tá? E agora o consulente tá vendo que essa situação está se desenvolvendo para algo positivo, né? E talvez aqui ele esteja com alguma dúvida sobre o que ele deve ou não fazer, mas aqui no fundo o consulente já
tenha uma noção de que essa situação ela vai se desenvolver de uma forma positiva, tá bom? O que a gente tem aqui? A gente tem o que ajuda, a carta do sol, ou seja, você se esforçar, você seguir, você ter força, você sempre ser uma pessoa, você tem que ser muito verdadeiro em relação ao que você quer, muito honesto com você e com os outros em relação ao que você quer, você deixar tudo às claras, verbalizar aquilo, se preencher, né, também com sua energia, com autoestima, sabe? Se manter preenchido com você mesmo dentro dessa situação, para que isso possa te fortalecer, tá? Porque existe aqui um impedimento forte. Eu não sei se é uma figura paterna, não sei se é um marido, se é uma falta de crença de que essa situação ela pode se desenvolver, se é uma falta de crença em você mesma, você mesmo, entende? Aqui pode ser, aqui o que tá atrapalhando pode ser uma pessoa mesmo, uma figura, uma pessoa, se é uma situação amorosa, pode ser a pessoa com quem essa pessoa que você mentalizou está se relacionando, ou alguém do passado dessa pessoa, pode ser o pai dessa pessoa, um sogro, uma sogra, pode ser um chefe muito turrão, que está causando algum tipo de problema. Eu vejo que aqui pode ser uma figura, tá bom? Masculina, muito forte, uma mulher com uma energia masculina que pode estar causando algum tipo de impedimento nessa situação, ou pode ser o próprio consulente aqui que não acredita nele mesmo, tá? Que talvez esteja numa energia muito mais estagnada, mas aqui o consulente sabe que ele tem muito potencial de crescimento, não é prosperidade, na verdade, é de agir, como fala, ai, gente, me fugiu a palavra. Quando a pessoa é dinamismo, né? Aqui o consulente ele sabe que ele tem uma capacidade de dinamismo muito grande, porém ele tem, talvez ele não acredite nele mesmo, tá? Pode ser uma falta de crença espiritual aqui também, tá bom? Tem muito mais a ver com aqui do que com de fato o externo, tá? O consulente vai entrar num período de pausa, entre aspas, nessa situação, porque ele vai sentir que ele já fez tudo o que ele tinha feito e agora ele vai aguardar o crescimento dos lucros, tá bom? É isso que eu posso te dizer até aqui, né? Aqui eu já acho que a situação já vai desenvolver para que você não deve desistir disso, tá? Porque aqui o jogo já é bem positivo. Eu posso dizer também, né, como eu tinha dito já no início, que essa é uma situação que já estava parada por um tempo, tá? Não parada de estagnada, mas assim, sem desenvolver, nananã, mas ainda com um quê de tá acontecendo, tá indo, calma, nananã, sabe, na energia da temperança, trazendo um pouco de cura, um pouco de estabilidade. Aí, como eu digo, né, lá na carta do julgamento, né, essa situação ela retorna, né, ela dá um sinal de vida aqui, né, como página de copas, dá um tu no coração, né, e a carta da Imperatriz também indica um desenvolvimento, tá, porém um desenvolvimento para prosperidade, porém leva um pouco de tempo aqui para a situação andar, tá? Mas não andar, porque eu não vejo que aqui vai ficar parado assim, mas é para colher, sabe? Mas a promessa aqui é de prosperidade. É preciso que o consulente, só aceito depois que eu corto, mas eu já entendi que vai desenvolver aqui a situação. É preciso que o consulente tome cuidado para não ficar muito apegado a um determinado resultado, que era aquele resultado que ele queria, tá? Talvez não seja esse o resultado que você vai ter, será outro, tão bom quanto, tá? Mas aqui tem uma energia de apego grande, tá bom? Também preciso tomar cuidado. E de ego, tá? Não tenha medo, não desista dessa situação somente pelo ego, tá? O consulente deve desistir ou deve insistir nessa situação? Vamos lá entender. Rainha de Copas. Deixar aqui, né? Deixar aqui. Vamos ver o que sai ali. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Papisa. Pode ser que seja uma continuação do grupo 1 esse, tá? Apesar que não tem nada a ver. Não é não, tá? Não tem nada a ver as cartas. Só que saiu uma coisa aqui bem interessante Mas, enfim. Aqui você deve seguir sua intuição também, tá? Você vai entrar num momento bem intuitivo. Siga a sua intuição.
consulente deve insistir ou deve desistir dessa situação, tá? Que provavelmente vai ser positivo, mas vamos entender. O consulente deve insistir ou deve desistir dessa situação? Olha só que engraçado. A gente tem cartas que indicam aqui olha que engraçado, né? Aqui o consulente, olha que coisa, né? O consulente ele deve entender aqui que nessa situação ele fez tudo o que ele tinha que fazer, já, tá? Dessa situação aqui, ele fez tudo o que ele tinha que fazer. O que ele poderia ter colhido de positivo dessa situação, ele já colheu, tá? Mais pra frente, existe... A Rainha de Copas, ela não diz que você deve desistir dessa situação. Pelo contrário, você não deve desistir dessa situação. Mas talvez você deva aceitar o que essa situação está te propondo aqui, tá? A gente tem a carta da morte, a carta da cobra, a carta do livro. Urso, cão, montanha. Perdão, gente, acabei pausando o vídeo. Existe uma coisa muito estranha aqui nessa situação, né? Uma situação que se desenvolve muito bem, mas o jogo ele não tá muito bom para você insistir nela, mas ele também não indica uma desistência aqui com a Rainha de Copas, né? O que parece que vai acontecer aqui é que o consulente, ele fez o que tinha que fazer, aí ele planta, né? Aí ele vai colher, mas ele vai fazer parece que ele vai escolher outras coisas, vai optar por outras coisas, talvez até algo mais interessante. É quase como se fosse assim, por exemplo, um relacionamento. Você fez tudo o que você tinha que fazer nesse relacionamento para que ele desse certo, né? E aí agora você fala assim, ok, não vou fazer mais nada, vou esperar. Na situação não tá ruim, tá? Mas ela também não tá extremamente positiva, ela só segue. Tá? E aí, dentre tudo isso que está acontecendo, de você já ter feito tudo o que você fez, em um processo sem sofrimento, você acaba conhecendo uma outra pessoa e aí de repente esse relacionamento se desenvolve e você casa com essa pessoa, sabe? É mais ou menos isso que o jogo está indicando. Ele não indica para você, é quase como se fosse assim, não é preciso que você desista ou que você insista dessa situação. A própria vida vai te encaminhar para o que você deve fazer. O saldo disso será positivo, tá? A Rainha de Copas promete uma satisfação emocional aqui para o consulente. Porém, aqui é complexo, né? A gente tem a carta da morte transformando essa situação, dando um ponto final em tudo aquilo que você esperava dessa situação, tá? A gente tem a carta da cobra falando de novo sobre transformação aqui. Não vejo ela falando muito sobre traição, vejo ela falando mais sobre traição. Vejo ela falando sobre esperteza aqui, sobre você ter até um pouco mais de vitalidade, de se conectar mais com o seu lado sexual, sedutor, sabe? Independente da situação que você tenha se manifestado, que você tenha manifestado aqui. Vejo a carta dos livros falando que ainda existem situações das quais você desconhece, dentro disso que você está mentalizando. Ela indica ainda que é uma situação que provavelmente ela não vai se desenvolver agora no momento, tá? Mas, e a gente tem a carta do urso pedindo, carta do urso com 4 de ouros, aqui pedindo de novo para que você desapegue dessa situação. Aqui eu diria que é uma situação que não importa se você vai desistir ou insistir nela, ela é uma situação que ela ainda não acabou. A gente tem aqui a carta da papisa, a carta do 4 de espadas e a carta do mundo. É uma situação que ainda não acabou, tá? Porém, aqui pede que você siga com a sua vida, que você vá fazendo outras coisas, tá bom? O que tiver que retornar para você vai retornar, pode ter certeza que vai, porque é uma situação que não finalizou, tá? É preciso que você não fique obcecado com essa situação, tá bom? Julgamento e imperatriz, né? É algo que leva tempo ainda um pouco para se concretizar.
tá bom? Talvez esse período seja um pouco maior. Olha que coisa louca, né? A gente às vezes paga com a língua. Eu achando que aqui o jogo ia ser super positivo e aqui ele joga um balde de água fria na gente, não dizendo que a coisa não vai acontecer, mas dizendo, olha, não é agora mesmo. Não é agora, aqui ainda tá muito nebuloso ainda, até para você entender o que vai vir, tá? Acredito que ainda vai aparecer alguma coisa aqui na vida do consulente que vai desviar ele desse caminho, tirar a atenção dele um pouco dessa situação, se comprometer com outras coisas, outros objetivos, outros trabalhos, outro relacionamento, tá? Para depois essa situação retornar. Será que eu tiro? Vamos ver. Vou tirar aqui. Essa situação retorna? Vou tirar aqui com o divino masculino mesmo. Fiquei curioso. Esse jogo me intrigou. Fiquei curioso. Por aqui mesmo, tá, gente? Que a mesa tá cheia já. Essa situação retorna? Essa situação retorna, tá? De fato, não é para agora, mas essa situação ela retorna, tá? E ela vai retornar, ela pode demorar um pouco, não muito, para retornar, essa situação, seja lá qual for a situação que você tá mentalizando. Se é um relacionamento, se isso que você tá mentalizando agora é um relacionamento e essa pessoa tá resistente a você, ela que retorna. Cavaleiro de rei de paus. Essa pessoa que retorna, a iniciativa vai vir dela. Se é um chefe, quem vai voltar atrás é ele, tá? Se é você com a sua insegurança, você vai se preencher de força, se preencher de poder e vai atrás, e aí essa situação ela retorna até você, tá? Veja aqui Hierofante mostrando ainda algumas questões, né, para serem desenvolvidas, especialmente na questão prática, e o 10 de copas falando de fato que essa situação retorna provavelmente para um sucesso, tá? Provavelmente para algum tipo de sucesso de realização, ok? Complexo esse, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenha ressoado, tá bom? É a primeira vez que eu faço esse tipo de leitura, espero que não tenha ficado um tanto quanto confuso para vocês, tá? Se ficou, pode comentar, que aí eu vou dar um jeito de melhorar aqui, tá bom? Um grande abraço. Para consultas particulares, o meu contato ele fica no descritivo do vídeo ou então no flyerzinho que eu coloco, tá bom? Sempre no final, tá? Tem um flyer com o meu número de WhatsApp, é só você entrar em contato e a gente marca uma consulta. Um grande abraço, curta, compartilhe, se inscreva no canal e vamos agora pro grupo 3, né? O grupo que se conectou aqui com a pedrinha cor-de-rosa com o tarô do Golden Well. Vamos entender se você deve insistir ou desistir dessa situação. Vamos lá? Aqui, a caixinha, a pedrinha. Isso. Vamos lá, vamos entender se você deve insistir ou desistir dessa situação. Consulente do grupo 1, do grupo 1 não. Sempre coloco essa como grupo 1, né? Consulente do grupo 3, ele deve desistir ou ele deve insistir nessa situação? Vamos entender aqui esse processo, a energia aqui com o arcano maior. Ele deve insistir ou ele deve desistir dessa situação? Vamos lá. Imperador aqui, mais uma vez dando as caras. 6, 7. A força. Aqui o consulente deve estar resistindo para tomar uma decisão, ou é uma situação que está resistindo muito a ele, que ele não consegue penetrar dentro dessa armadura, não consegue adentrar dentro daquilo que ele está buscando, né? Provavelmente é isso. O consulente do grupo 3 deve insistir ou ele deve desistir dessa situação? Ele deve insistir ou ele deve desistir dessa situação?
Deve insistir, deve desistir dessa situação. Vamos lá. Cavaleiro de espadas pulando aqui, pulando. Pode ser que essa seja uma continuação do grupo 1, tá? E também pode ser que aqui o tarô já tá falando assim, então, meu filho, vá, segue, vai atrás, corre atrás, sabe? Sem medo. Vamos lá. Vamos entender aqui qual é a situação que o consulente está agora no momento. Cavaleiro de espadas. Ele fala, porque queria vir, cavaleiro de espadas. E a carta não tá marcada não, ó. Ele caiu 2 vezes na mesa e saiu. Na situação que exige um dinamismo aqui, é preciso força e seguir. O que ajuda? 9 de espadas. Ai, o que atrapalha? Ok. O passado. Ok. O futuro. Ok. Tava tudo invertido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primeira carta de corte, torre. Olha, gente, é uma situação complicada essa aqui, tá? Olha, o tarô diz que ainda tem coisa para acontecer, porque aqui parece que o consulente, ele tá buscando uma clareza dentro dessa situação, né? Ele quer algum senso de justiça, ele quer entender. Aqui o consulente, ele quer entender o que aconteceu, o que tá acontecendo. Ele tá buscando algum senso de justiça porque ele sente que ele é merecedor de algo, tá? Porém, eu acredito que aqui o consulente, ele tá passando por cima de muitas coisas, inclusive se magoando muito, se machucando muito dentro dessa situação, tá? É preciso que o consulente olhe para a dor dele e não tenha medo de senti-la e desabar. Sabe quando você se joga na parede e desce chorando, que nem numa novela? Não tenha medo de fazer isso, não tenha medo de procurar ajuda com amigos para desabafar, não tenha medo de procurar ajuda de um profissional da saúde, um psicólogo, um terapeuta, uma pessoa, um profissional, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vá fazer uma coisa alternativa maluca, não. Um profissional, porque aqui a gente tá falando de uma dor emocional forte que o consulente está sentindo. Acredito que aqui até o envolvimento emocional do consulente já nem mais está tão atrelado a essa situação. Porque aqui ele está tão numa busca na razão, na teimosia, na firmeza, no que ele está passando por cima da dor dele, do que essa situação pode estar machucando ele, etc. Tá? Ajuda ele a sentir essa dor, deixar essa torre ruir, né? E por isso que eu falo que talvez precise da ajuda de um profissional, de um terapeuta, porque talvez para sentir esse luto seja forte demais aqui, tá bom? Aqui o que atrapalha? Uma teimosia muito grande, pode ser sua, pode ser da pessoa que você está mentalizando, pode ser dessa situação, tá? Uma teimosia, uma falta de caminhar aqui, e também a pessoa ou a situação parece muito firme, muito estruturada, muito fechada para que você consiga agir, para que você consiga adentrar. Existe aqui uma fortaleza em volta dessa situação e ela traz uma dificuldade. Pode ser uma fortaleza emocional que alguém cria num relacionamento, pode ser uma fortaleza de questão de profissão, pode ser, por exemplo, você está querendo um determinado cargo, mas você está numa empresa familiar e você sabe que esse cargo ele vai para o filho do chefe, e aí para você conseguir provar que você é melhor e mais merecedor é muito difícil porque a situação já está tão pré-estabelecida, já está tudo tão firme, tão fechado, tão rígido, entende? Pode ser isso. Pode ser algo, isso não é isso, tá? É um exemplo que eu tô dando de quando não é uma pessoa, pode ser uma situação que ela já tá tão fechada, tão estabelecida, tão firme. Pode ser que aqui você tenha mentalizado uma relação com um homem casado, tá? Um homem e uma mulher casada, e esse relacionamento o impede, e aí é um relacionamento constituído, firme, enraizado. Ai, mas ele trai ela, trai ele, então como que pode ser enraizado? Essa pessoa não vai largar, simples assim. Tá? É o que é.
Essa situação ainda vai te provocar algum tipo de clareza, tá? Você vai encontrar a clareza que você está buscando nesse processo, tá bom? Eu só não sei se isso vai ser positivo ou negativo, mas a tendência é que você encontre a clareza que você está buscando dentro desse processo aqui. Vamos entender aqui se o consulente desse grupo deve insistir ou deve desistir dessa situação? Num futuro eu vejo que ainda tem um movimento aí, tá? Uma busca de clareza. Mas a gente vai entender aqui melhor. O consulente deve insistir ou deve desistir dessa situação? Aqui parece que a casa caiu e você é o único que tá lá dentro ainda, sabe? Segurando a viga. 8 de paus. É uma situação que vai desenvolver, tá, gente? 4, 5, 6, 7. 5 de copas. Complexo esse, difícil. Todos aqui estão complexos, né, hoje. Não tem nenhum fácil. Nenhum tá simples. O consulente do grupo 3 deve insistir ou deve desistir dessa situação? Vamos pegar agora. Aqui diz que ele deve insistir, né? Aqui já diz que ele deve insistir. Mas vamos saber mais sobre. Porque às vezes tem umas cartas meio dark, né? A gente tem que entender esse processo. Aqui acho que vai vir. É preciso mudar a sua perspectiva dessa situação. Virou, né? Seja lá o que for que você está buscando nessa situação, você vai conquistar, tá? Se você deve insistir, você deve desistir dessa situação, você deve insistir, até porque é uma situação que ela vai até você, provavelmente, se você não for atrás dela, ela vem até você. Você deve insistir. Vai ser preciso que você mude a sua perspectiva de como você está agindo dentro dessa situação. Mude a sua perspectiva. Se você está se forçando muito, se você está... Cuidado, tá? Para que esse processo onde você está buscando isso não te cause muito arrependimento e não te machuque muito, tá? Mas aqui existe uma energia de prosperidade, entre aspas, porém a situação é muito forçosa, tá? Veja você tendo que se empenhar muito, tá bom? Vai ser de fato bem sacrificante para você conquistar isso que você tá querendo, tá? É uma situação que ela tem uma promessa de se desenvolver, não é tão demorado para se desenvolver, porém é muito, muito trabalhoso e vai ser preciso que você mude a sua perspectiva de olhar para você entender por que a situação ela ainda não andou, tá? O que você pode mudar, qual é a forma que você deve abordar essa situação, porque aqui mostra que tudo que você está fazendo não é isso que vai te fazer conquistar aquilo, tá? É preciso ter mais força, mais firmeza e ir atrás. Se é uma promoção, você vai conseguir, tá? Existe aqui uma conquista e a partir dessa conquista vem bastante prosperidade, mas vai ser bem difícil, bem complicado aqui, tá bom? Bem difícil mesmo. Nossa, né? Que jogo. Hoje foi isso, né, gente? Tudo muito difícil, muito complicado, né? Essa aqui é uma situação bem resistente. Isso parece bem coisa de âmbito profissional, sabe? Situação que não desenvolve. Tá muito pra isso, tá? Mas é isso, pode ser uma questão na justiça aqui também, tá? Pode ser uma questão na justiça, um pedido de pensão, um pedido de... Quando você termina com seu marido... E ele tem que te pagar um dinheiro porque você não trabalhava, você cuidava da casa, aí você tipo entra com um processo de que você é dependente, né? Que chama? Dependente financeiramente, alguma coisa assim. Pode ser um processo nesse sentido, sabe? Onde tem uma figura mais rígida e aí você ganha. Pode ser outro processo judicial também. Aqui o jogo traz uma vitória. Mas ainda tem um arrependimento ainda. Alguma coisa você vai tomar, alguma atitude você vai tomar que você vai falar assim, putz, não devia ter feito isso, me arrependi depois. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das leituras de hoje, que tenha ressoado.
Um grande abraço a todos, um beijo, se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Para consultas particulares, o meu contato ele fica no descritivo do vídeo ou no flyerzinho do mesmo, tá bom? Eu tenho um flyerzinho que eu coloco ali no final com o número do meu WhatsApp e você pode entrar em contato pra gente marcar uma consulta na sua energia, tá ok? Um grande abraço, tchau, tchau!